Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Números capítulo 21 nos diz assim, a partir do verso 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para aquela serpente viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava então para ela, a serpente de bronze, esta pessoa era sarada. Olha que texto curioso e quantas coisas a gente aprende aqui. O povo estava caminhando rumo à terra prometida, tiveram o desafio de passar pelas terras de Edom, um caminho mais curto rumo à terra de Canaã. No entanto, o povo edomita proibiu, falou: não, por aqui vocês não vão passar. Então eles tiveram de dar a volta, circundar todo o Mar Vermelho. Neste processo, claro, caminho maior, mais cansaço, mais recursos, tudo ficou mais difícil. O povo começou a reclamar. Ah, Moisés, está difícil, você tira a gente lá do Egito, traz a gente para morrer aqui no meio do deserto. E aqui, este pão vil do qual eles estão reclamando, era uma referência ao maná. Olha, nós estamos cansados de comer esse pão do maná, não tem banquetes, não tem outra coisa diferente para a gente comer. Você trouxe a gente para cá, a gente está no calor, vamos morrer de fome, vamos morrer de sede. E no meio dessa reclamação, então, Deus olha e fala: então vocês vão ficar reclamando, vão ficar murmurando. E a gente vai ver lá no texto de Paulo escrevendo aos Coríntios que Deus se irou contra esta reclamação do povo. E Paulo faz a recomendação aos crentes coríntios, que eles não ficassem a reclamar, a murmurar do Senhor. A forma que Deus vai tratar o pecado do povo é enviando serpentes abrasadoras, serpentes venenosas. A ideia aqui do abrasador era por uma dor, uma picada ardida, dolorosa ali que vinha sobre o povo, e isso levou à morte de muitas pessoas. O povo se desesperou e lembrou do pecado que tinham cometido e chegou até Moisés e falou: Moisés, a gente sabe o que está acontecendo. Nós reclamamos de você, reclamamos de Deus, e é por isso que ele enviou essas serpentes, é por isso que nós estamos morrendo. Ore então para Deus, Moisés, para que Deus nos livre disso, nos livre dessas serpentes. Moisés orou, intercedeu pelo povo, e a ordem de Deus foi o seguinte: faz uma serpente de bronze, coloque ela numa haste e manda o povo olhar para a serpente, então o povo será curado. Uma série de coisas aqui chama a nossa atenção, né? Por que o povo deveria olhar para a serpente? Por que ser uma serpente? Deus não poderia simplesmente ter virado e falado: ok, que bom que vocês entenderam que é um castigo, que bom que vocês entenderam que vocês não deveriam ficar reclamando, agora a partir de hoje não vai ter mais serpente. Não poderia resolver a coisa desse jeito, desta maneira, uma vez que o povo já estava arrependido, já tinha até confessado o seu pecado para Moisés. Por que Deus usou a mediação de uma serpente de bronze? Para nós entendermos isto, nós precisamos ir lá no Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15. Jesus diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus se identifica como sendo ele aquela serpente no deserto, como se aquela serpente fosse uma figuração, uma figura desta vinda do Messias, a quem todos os homens precisariam olhar para ter a salvação. Mas por que uma serpente? Por que Deus não falou: olha, faz um cordeirinho de bronze e coloca ele lá em cima, na haste, e quando eles olharem para o cordeirinho eles ficarão curados? Não teria sido uma imagem, um simbolismo muito mais bonito do que a ideia de uma serpente? E aí nós precisamos olhar outros dois textos na Escritura. Quando o Senhor fala de usar a serpente, era para que eles entendessem que aquela condição de castigo para o pecado vindo através das serpentes abrasadoras estaria ali estampada
para eles verem a maldição do pecado deles, da murmuração, a consequência do pecado que foi a maldição das serpentes, olhassem para aquela de bronze providenciada pelo Senhor e entendessem ali o meio de redenção para suas vidas. Jesus se fez pecado por nós, é o que nos diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Gálatas capítulo 3 vai nos dizer, fazendo-se ele próprio, Jesus, maldição em nosso lugar, porque está escrito na Bíblia, lá no texto de Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando a Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós, maldito por nós, é esta ideia. Nós olhamos para a cruz e vemos ali o Santo do Senhor se tornando maldito, se tornando pecado em nosso lugar. A mesma ideia era a serpente no deserto. A maldição pelo pecado de vocês foram essas serpentes que estão picando. E vocês olharão para algo que vai dar a redenção, mas ainda assim que será, de alguma forma, ligado a esta maldição, para que vocês entendam a dureza do que vocês fizeram. Havia necessidade de um mediador e havia necessidade de se entender que por meio deste mediador estaria estampado de alguma forma a maldição do pecado causado pelo povo. Este povo errou, pecou, reclamou do Senhor, foi ingrato com o Senhor. A consequência foi o Senhor tratar o pecado deles. E a tratativa final, a solução para as mortes que estavam acontecendo, para a morte daqueles homens, era olhar e ver a serpente de bronze, um meio ali de se lembrarem da maldição que Deus lançou sobre eles por conta do pecado deles. Da mesma forma, o nosso pecado nos conduz à morte. E esta morte só pode ser resolvida por um mediador, e este mediador é Cristo Jesus. Foi necessária a cruz. Não foi simplesmente ele vir e falar, ok, está tudo certo, está tudo resolvido, eu só vim trazer a mensagem que o Pai perdoou vocês. Não, ele teve que se fazer maldito em nosso lugar. Por isso esta imagem, tão dura quanto foi a imagem da serpente, é a imagem do Cristo crucificado. Mas foi o meio pelo qual o Senhor nosso Deus proveu redenção para nós. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Não dá para você se livrar das abrasadoras mordidas que o pecado traz na sua vida, da maldição, da destruição, da dor terrível que o pecado traz na sua vida, sem olhar para Cristo Jesus. Será impossível. Ainda que você se arrependa, ainda que você diga, ok, eu reconheço, não sou alguém tão bom, vou melhorar, vou fazer coisas boas daqui para frente. Ainda assim, lembre-se, sem Jesus, sem olhar para a cruz e sem crer no Cristo crucificado, mas também no Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, não haverá salvação nem solução para a sua vida. Creia em Cristo Jesus, este é o único meio de você ser salvo. Não adianta querer matar a serpente, não adianta querer olhar para o líder religioso, na figura que era de Moisés no deserto, não adianta com os seus esforços e as suas obras tentar resolver a maldição do pecado, o mal que o pecado traz para a humanidade. Você precisa olhar para Jesus, crer em Jesus, confiar no Senhor Jesus e então você será salvo. Olhe para Cristo e Deus te abençoe e te faça alguém curado, sarado de todas as enfermidades e principalmente da enfermidade do pecado. Deus te abençoe.